Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like e compartilhe o vídeo, divulgue o canal, faça o que você puder, comente aí, que a gente agradece. Se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, você faz por meio do pixirobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Ajuda a gente aí, por favor, tá? Estenda a sua mão. Bem, nós estamos aí destrinchando um assunto meio intrigante, né? O vídeo anterior já deixou bastante coisas claras, né? Porque a linhagem de Caim é oculta. O que de fato aconteceu, né? Certo? Porque se omite tanto essa história, tá? E aí, pessoal, se você vê alguma coisa parando a câmera aí, é porque às vezes ela dá uma parada. Muito bem. Vocês, no vídeo passado eu mostrei para vocês, né? Sangue violeta, tá? Portanto, eles eram extraterrestres, o Adão e a Eva, segundo o livro de Urântia, tá? Ok? Segundo o livro de Urântia. Portanto, Caim tinha sangue violeta, tá? Caim é mandado para Nod. Quando ele chega em Nod, ele tá certo? O, o Caim tinha, eu não sei nem se lá no outro vídeo eu falei sangue azul, não, era sangue violeta, na verdade, tá? Caim tinha sangue violeta, a esposa tinha sangue dos assessores do príncipe, tá? Certo? Não é sangue azul não, lá se eu falei no outro vídeo, corrijam, tá? Ok? Então, eles ambos provocam, geram uma descendência, ok? Vai embora para cá. E há uma questão que envolve isso aqui, que é uma tribo chamada tribo de Dan, certo? Se vocês procurarem saber sobre a tribo de Dan, vocês vão encontrar o seguinte. Quando é a tribo de Dan, o símbolo da tribo de Dan é uma serpente, tá? E lá no no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no meio das 12 tribos, ela é citada. Mas quando chega no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, ela simplesmente desaparece. Ele cita as 12 tribos, mas por algum motivo ele tira a tribo de Dan de lá. Há quem fale que a tribo de Dan seria a tribo aonde iria nascer o anticristo, tá? Então tem muito essa história, né? Ah, vai nascer o anticristo da tribo de Dan. Pô, certo? Mas qual é a relação da tribo de Dan com a tribo com o, o Caim? Que teve uma linhagem, ele sendo, pelo que a gente viu no outro vídeo, tudo indica que ele tinha características reptilianas. Por quê? Porque o Yaldabaoth, gente, se você não sabe, ele é reptiliano. Javé é considerado uma divindade. O Paualis, por exemplo, fala de que provavelmente ele seria um dragão, tá? De fato, né? Uma espécie de dragão falante, né? Aí é claro que quando você fala essas coisas parece absurdo, né? E eles tentam exatamente fazer a gente parecer absurdo, que é para exatamente as pessoas não acreditarem e dizerem assim: ah, não, isso é muito delírio, muita fantasia, esse pessoal tão, né?
Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Quanto mais absurdo uma coisa parecer ser, procure que se tiver rabo de gato é gato, ok? Tudo bem. Então vamos voltar aqui ao nosso estudo e eu vou levantar aqui o negócio, porque olha, o Ialdabaoth estrupou Eva, está claro isso no Evangelho Gnóstico de João. Eu já mostrei aqui várias vezes, certo? Então Caim e Abel, né, seriam, em tese, filho do Ialdabaoth, Enlil ou Javé, como queiram chamar, é o mesmo ser, certo? Portanto, é provável que o Ialdabaoth tenha incitado o Caim a matar o seu irmão, para que houvesse apenas uma linhagem, ok? A outra hipótese é que Abel teria sido filho de Adão, o que não parece descrito na Bíblia, pessoal. Tá? E então Caim teria matado exatamente por ele não ser, né, filho, certo? Então, para não ter herdeiro, né, vamos matar esse aqui. Mas eu estou mais propenso a que os dois seriam gêmeos e que a opção de matar o outro se deu porque o Demiurgo queria apenas uma linhagem. Pronto, acabou-se. Tá? Então, eu acho que é quase certo que nós estamos em via de entender um pouquinho essa história. Tá? Claro que dá muito mistério a ser dito. Né? Então, diz assim, ele foi para as terras de Nod. Então, como sinal que Caim estava sob a proteção do Senhor, ele colocou uma marca em Caim, cuja natureza não é descrita em Gênesis. Para proteger a progênie semidivina, portanto, ele teve semideuses. Preste atenção no que nós estamos lendo, pessoal, porque isso vai ter tudo a ver com o que vai acontecer lá, certo? Lá na Suméria. Prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção. Né? Então, para proteger a sua progênie semidivina, a divindade alertou que quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes. Tá? Caim é considerado pela divindade como um experimento, mas como ele é semidivino, sua prole ele não pode ter destruído, ele não pode ser destruído, mas exilado em uma terra distante, que ele e sua prole e tal, certo? Fontes rabínicas indicam que ele morreu, tal, aí eu já li essa parte aqui, tá? Aí tem a linhagem dos outros de Sete, que aí você vai ver que, claro, aqui são a linhagem dos patriarcas, tá? Ok? Mas nós vamos entender um negocinho aqui, tá? Nós falamos aqui de Caim, da linhagem de Caim, é, vamos ver aqui, deixa eu ver se está aqui, né? Vamos aqui. Eu vou passar aqui para o slide, porque aí eu vou entrar aqui em outro aspecto. Tá? Claro, nós não estamos abandonando o tema Caim, mas nós já esclarecemos grande parte dele. Tá? Mas vamos para cá porque você vai ver que uma coisa está ligada à outra. Ok? Então aqui, ó. Aí nós vamos entrar dentro do tema dos seres intermediários. Ok? O que são seres intermediários? Prestem atenção. Tá? Que você vai entender um negócio show. Tá? Como ministros planetários descendentes em Urante,
Eles eram criaturas materiais sexuadas capazes de gerar uma progenie material. Tá? Isso aqui eles estão falando dos assessores do príncipe que chegaram. Ok? Então, quando o príncipe planetário Caligacha chega na Terra, segundo o livro de Urântia, ele traz 100 assessores. 50 mulheres, 50 femininos, 50 masculinos. Sendo que cada um veio de um planeta diferente. Ok? Certo? O que não podemos explicar satisfatoriamente é como essas 100 pessoas puderam funcionar no papel de progenitores, em um nível supramaterial. Mas isso foi exatamente o que aconteceu. Um enlace supramaterial não sexual, quer dizer, eles tiveram uma espécie de relação não de cópula, tá? Mas um enlace supramaterial, algo sobrenatural, ok? Foi exatamente o que aconteceu, né? Entre um membro masculino e um feminino da assessoria corpórea, resultou no surgimento das progênitas entre as criaturas intermediárias primárias. Então, da união desses seres supra-humanos intermediários, nasce uma classe de seres chamados intermediários primários. Tá? Então, assessor com assessores dão origem a intermediários primários. Ok? Observe bem. Certo? Os membros físicos da assessoria do príncipe haviam sido formados como criaturas sexuadas, como o propósito de participarem do plano de procriação de uma descendência que incorporasse as qualidades combinadas da sua ordem especial, aliadas àquelas da linhagem selecionada das tribos de Adom. E tudo isso em antecipação ao aparecimento posterior de Adão e Eva. Olha só, tá? Então, eles estavam vindo. Qual era a missão dos assessores? Veja só. Missão dos assessores. Tá? Vamos apagar aqui. Tá? Missão dos assessores de Caligarte. Né? O que é que os assessores do Caligarte, os extraterrestres, né, do Caligarte, tinham como missão? Então, os assessores, tá, do príncipe, eles tinham qual missão? Certo? Copular com, olha aqui, ó, andonitas. O que é que significa isso? Isso significa evolução biológica ou manipulação genética natural. Natural que eu digo porque seria feito de modo, ok? Então a função deles era essa aqui, ó. Chegar aqui na Terra, se relacionar com os adonitas, ok? Para gerar uma raça superior. Vocês estão entendendo? Tá. Aí vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chegue mais perto do canal aqui. Mais perto aqui da televisão, mais perto, mais perto, mais perto. Mais perto. Isso aí está dando para entender a ligação que nós estamos fazendo com as tabletas Suméria, a Bíblia, os livros gnósticos, etc, etc? Você está percebendo que não tem coisa descolada? Que só não entende quem é realmente, desculpa, idiotizado pelo sistema? Então veja, o que ocorre? Como
houve a rebelião, que eu já contei a história para vocês, né? Mais uma vez inventaram o Lúcifer no meio dessa história, né? É uma zorra isso aí. Eles livram a cara do ser criador para empurrar na costa de um ser que não existe, gente. Não existe, eu volto a repetir. Tá? Então tá. Como não deu certo esse projeto, tá? Olha só, não deu certo esse projeto, né? Então, projeto, eles fazem um outro projeto, Adão e Eva, que vem para a Terra para quê? Para fazer o mesmo procedimento, cruzar com os humanos. Fazer a evolução. Então, quando eles chegam aqui, tá, para governar a Terra, já existia quase 1 bilhão de humanos morando aqui. Presta atenção nisso aí. Tá? Então, esses seres todos são extraterrestres, pessoal. Você pode entender como extraterrestre de outro planeta, eu prefiro entender como criptoterrestres. Tá? Desculpa, né? Que a cosmologia do livro de Urântia é uma zerda. Tá? É pior do que os cosmólogos da NASA. Então, o que é que ocorre aí? Ocorre que quando não dá, Adão e Eva também não dá certo a coisa, tá? Aí nós temos então, tá? Os descendentes dos assessores, os descendentes de Adão e Eva e os descendentes de Adão e Fonte. Esses dois grupos aqui são chamados de seres supra-humanos. Então, portanto, eles não eram totalmente humanos. Estavam acima dos humanos normais. Qual era o objetivo sempre deles? Fazer evolução biológica, gente. Isso vem sendo tentado até os dias de hoje. Porque eles querem criar uma raça especial, gente. Sempre foi esse o plano. Tá? Então eles fazem isso em laboratórios secretos. Tá? Tem muitas herdas sendo feitas por aí que você nem imagina. Tá? Fazem tentativas disfarçadamente através de, né, algumas cositas que eles vão dando aí, né? Transgênicos, etc, 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 etc. Tá? Você sabe que nós estamos vivendo dentro de uma prisão. Então aqui, meu irmão, é um laboratório de teste. Então vamos testando. Vamos testar. Sobrevive o mais forte. Quem não for mais forte, leva um destempero. É a lei do mais forte, pessoal. Porque eles querem atingir um objetivo, ter uma raça superior. Por isso que o doido lá do bigodinho sonhou com a raça ariana. Baseado em quê? Nas informações ocultistas da dona Helena Blavatsky. Tá? Certo? Prestem atenção. Tá? Então, fiquem atentos, que nem sempre eu vou poder falar tudo o que... Né? Então, os membros físicos da assessoria do Príncipe haviam sido formados criaturas sexuadas com o propósito de participarem do plano de procriação de uma descendência que incorporasse as qualidades combinadas, tá? De sua ordem especial, aliadas àquela da linhagem selecionada da tribo de Adão e Fonta, né? Tudo isso
em antecipação à chegada de Adão. Ok? Beleza? Tá entendendo? Então, tá, vamos lá, segue em frente. A, 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 a era posterior à rebelião de Urântia presenciou muitos acontecimentos inusitados. Uma grande civilização, tá? A cultura da, da Dalamátia, tá? Que muito mais parece com a palavra também lá dos sumérios, que tinha uma cidade chamada Dilmu, né? Estava desmoronando. Aí, olha, presta atenção no texto aqui agora. Os Néfelins, noditas, olha o que o livro de Urântia fala. Os Néfelins, noditas, ok? Eu vou botar aqui em vermelho para você ver. Olha como eles citam a Bíblia. Os Néfelins noditas estavam na terra naqueles tempos, e quando esses filhos dos deuses foram até as filhas dos homens, e elas conceberam deles seus filhos e formaram poderosos homens de outrora, homens de renome. Ok? Então, preste atenção que eles vão, olha a coisa como você vai entender agora. Presta atenção. Ok? Então, aqui você vai entender uma coisa importante. Se você conseguir captar isso, você vai matar a charada. Então, tem. Quem são os noditas? O pai dos noditas era Nod. Tá? O pai dos noditas era o Nod. Tá? Ok? O que ele era? Um assessor do príncipe. Tá? Ok? Certo? Portanto, Nod era um ser supra-humano. Tá? Ele gerou os Noditas, que o livro de Urântia vai dizer que eram os Néfilins. Por causa do quê? Porque os Noditas eram altos, mais altos que o normal. Não eram, não chega a ser dizer que é gigante, mas eles tinham estaturas de 3 metros, mais ou menos, de altura. Tá? Por quê? Porque eles eram dos assessores do príncipe. E o livro de Urântia chama os Noditas de Néfilim. Agora preste atenção. Para onde Caim vai vir morar? Tá? Lembre-se que Caim tem sangue violeta. Ele vem morar aqui e escolhe uma esposa aqui. Então, os Néfilins, os Noditas, já existiam na Terra quando os filhos dos deuses. Quem são os filhos dos deuses? São, tá, os descendentes. Quem são os filhos? Vamos botar aqui. Filho dos deuses. Segundo o livro de Urântia, são os descendentes dos assessores. Tá? Então, então, os filhos dos deuses, então a gente diz assim, os noditas já existiam na Terra, quando os filhos dos deuses tomaram. E o que foi que eles geraram? Eles geraram um outro grupo que na Bíblia são chamados de Giborim. Então é errado dizer que a relação dos Benei Elohim com as humanas foi a geração
dos Néfilim. Não, os Néfilim já existiam aqui, tá? Os Noditas já estavam aqui, porque o livro de Urântia vai dizer que os Noditas são chamados na Bíblia de Néfilim. Eles já estavam aqui, tá? Quando os filhos dos deuses, quem são? Os descendentes dos assessores do príncipe. Aqui, ó. Esses aqui, tá? E eles vão atrás das humanas, tá? Das descendentes de Adão e Fonta. Não, eles foram em busca dos descendentes de Adão e Eva. Eles não eram besta. Por quê? Porque eles tinham que fazer um cruzamento de sangue para gerar uma espécie de uma outra espécie. Assim, tá? Uma espécie gerava uma outra espécie meio híbrida, diferente. Então veja, aqui nesse canal a gente não tem intenção de fazer, de criar impressão de nada. Nós estudamos. Nós não ficamos fazendo firula aí em rede social, tá? Então, vamos lá. Então eu vou reduzir aqui, olha aí, tá? Vamos continuar aqui. Ainda que dificilmente fossem filhos dos deuses, porque não eram de fato. Então, o que a Bíblia chama de Benei Elohim, na verdade, o livro de Urântia está dizendo, são os filhos dos assessores do príncipe. Calma lá. Ainda dificilmente que fossem filhos dos deuses, os assessores do príncipe e os primeiros descendentes eram considerados como tais pelos mortais evolucionários. Era isso. Os mortais, os andonitas, consideravam os assessores e os filhos deles como deuses. Tá? É isso que está sendo dito aqui no livro de Urântia. E eu acho plausível isso, pessoal. É mais racional. Né? Ok? Evolucionar daqueles dias distantes. Mesmo a sua estatura veio a ser aumentada pela tradição. Quer dizer, os caras eram altos, mas não eram gigantes de 5, 10 metros, 20 metros, 80 metros. Isso é absurdo. Ah, mas estamos encontrando ossos de pessoas altas. Então, sim, mas não estapafurdiamente como se fala. Tá? Os gigantes eram aquelas pessoas, eles tinham em média 3, 4, 5 metros de altura. Tudo bem. Agora, você querer dizer que ele tinha a altura de um prédio de não sei quantos andares, aí, meu irmão, você está beirando o ridículo, tá? Certo? Agora, se você tiver informação de terem desenterrado ossos de gigante com acima de 20 metros, você manda para mim aí a foto e aonde que está essa informação, ok? Essa pois, a origem das lendas do folclore quase universal dos deuses que desceram à Terra, que conceberam filhas com as filhas dos homens uma antiga raça de heróis. E toda essa lenda foi ainda mais confundida com a mistura das raças adamitas que apareceram mais tarde, no segundo jardim. Quer dizer, isso ainda criou uma outra situação, porque os assessores eram extraterrestres, entre aspas. Eu estou dizendo entre aspas porque nós podemos chamar de terrestres. E Adão e Eva eram também extraterrestres. Aí mistura, veja só, mistura a descendência dos assessores com a descendência de Adão e Eva e você vê o que daria lá na frente. Sendo que Adão e Eva tinham corpos completamente diferentes. Não é? Você tá se localizando, né? Então, certo? Então, vamos lá. Ok? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Assim. Ô, coisa. Vamos lá. Aqui, ó. Os descendentes noditas, olha. Então, grave essa questão dos noditas, porque está na Bíblia também. Tá? Os noditas ocidentais ou sírios
Os remanescentes do grupo os nacionalistas ou memorialistas, tá, radicais, dirigiram-se para o norte, unindo-se a andonitas, descendentes de Adão e Fonta, para fundar outros ulteriores noditas, a noroeste da Mesopotâmia. Esse foi o maior grupo de nodita em dispersão, que contribuiu muito para a aparição posterior da linhagem assíria. Então, nós estamos falando dos assírios. Tá? Ali está falando da Síria. Então, presta atenção que há uma diferença entre sírios e assírios. Ok? Mas é assim que está no livro. Os noditas orientais ou elamitas. Os partidários da cultura do comércio migraram em grande número para o leste de Elam, até Elam, e ali uniram as tribos sanjiques miscigenadas. As tribos sanjiques são as tribos de cores, que eu já falei aqui no vídeo anterior. Os noditas centrais ou pré-sumérios. Aí preste atenção nessa aqui que está a questão, porque nós vamos observar, tá? E eu gosto muito de que a gente entenda a aula, porque para depois não dizer assim, não, eu não entendi nada, ele falou lá e eu não entendi, tá? Os noditas centrais ou pré-sumérios, gente, então os noditas, tá? Que tem a ver com os Nephilim, você também está entendendo a coisa, tá? Que eram descendentes dos assessores direto, ou eram assessores rebeldes do príncipe planetário. Você imagina, né? Então, eles estão aqui, tá? Eram seres supra-humanos, tiveram filhos entre eles, e se acalme aí, relaxa. Então, eles foram considerados, o livro de Urântia chama eles exatamente de Néfilins. Tá? Talvez é a explicação mais lógica que eu já encontrei na vida. Então, aqui, preste atenção, porque o que eles vão falar aqui sobre os pré-sumérios. Um grupo pequeno na emborcadura do rio Tigre e Eufrates conservou mais que outros a sua integridade racial. Eles subsistiram por milhares de anos, ao final deram origem à descendência nodita que, misturada com adamitas, olha só, a mistura dos assessores do príncipe com os descendentes de Adão e Eva, tá? Fundou os povos sumérios dos tempos históricos. Então, espera lá, Robson, por favor, vem cá, porque a tabuleta da Suméria diz que eles foram criados pelos deuses, pelos Anunnaki. E tu está dizendo para nós que eles são de origem dos noditas? E os noditas são os assessores rebeldes do príncipe planetário que eram supra-humanos, portanto extraterrestres, sim, assim como Adão e Eva, que foram confundidos e foram chamados de Néfilim porque eles tinham uma altura. Entende? Se você assistir Deuses do Egito, você vai ver a altura deles. Gente, vamos ser honestos, tá? Vamos lá. Você vai lá ali 500 mil anos atrás. Eu tenho 1,78 m. Aí, a minha casa aqui, de altura, no ponto mais baixo dela, mede uns 3 a 4 metros. No ponto mais alto, 5 a 6. Ok? Então, 6 metros aqui. Então, você imagina um cara aqui dentro desse quarto, mais ou menos a altura aqui, está né, ele encostando a cabeça aqui no forro. Né? E se fosse mais alto, ele passaria a cabeça por cima do... Tá? Ele teria a altura de uma casa de altos e baixos, por exemplo. Tá ok?
Então você imagina, você olha para um ser daquele, você imagina o quê? Além de tudo, eles tinham capacidades supra-humanas. Você vai dizer que esses seres são quem? Deuses. Se eles aparecerem aqui no planeta hoje, todo mundo vai achar que esses caras são top de linha, gente. É por isso que esse pessoal fica aí ocultando as coisas, porque eles sabem que a hora que aparecer extraterrestre falso aqui na Terra, nós vamos cair de joelho e vamos dizer que eles são deuses. Sem falar que da tecnologia que esse pessoal tinha quando chegaram aqui na Terra, né? Que o livro de Urântia mostra bem que é. Então, olha aqui, eles se juntaram, misturaram o sangue violeta com o sangue dos assessores do príncipe, aí dão origem a quem? Aos pré-sumérios. Tá? E aí tem os adonitas do norte ou amadonitas. Tá? Os vanitas, esse grupo surgiu do conflito de Bablod. Esses noditas mais setentrionais eram descendentes daqueles que haviam abandonado a liderança de Nod e dos seus sucessores para ligar-se a Van e a Madon. Tá? Outro grupo dissidente de assessores. Ok? Tudo bem. Certo? Vamos lá. Ok. Enquanto as criaturas intermediárias primárias, tá, tiveram origem, tá, tiveram origem supra-humana, quer dizer, na mistura assessor com assessor, não era que todos os filhos deles nasciam seres intermediários, é que a cada geração de filhos nascia um com poderes sobrenaturais, tá? Então eles eram chamados de seres intermediários primários, tá? Enquanto as criaturas intermediárias primárias tiveram origem supra-humana, tá? Lá com os assessores do príncipe, a ordem secundária é uma progênie de linhagem adâmica pura, unida aos descendentes humanizados dos ancestrais comuns do corpo primário dos assessores do príncipe, ok? Então, Adonson, que era filho de Adão e Eva, adâmico, e Rata, descendente dos assessores, se unem, casam, tá? Aí vai gerar o quê? Os intermediários secundários, tá? Ok? Preste atenção. Os intermediários primários, nós já passamos. Agora estamos falando dos seres intermediários secundários. Depois da morte de Adonso, os remanescentes das criaturas intermediárias secundárias tornou-se uma influência estranha, desorganizada e independente em Urântia. Adonso e Rata tiveram uma família de 60 crianças. Deram origem a uma grande linhagem de dirigentes do mundo, mas fizeram algo mais. Deve ser lembrado que esses dois seres eram ambos realmente supra-humanos. Tá? Supra-humanos é uma linguagem para dizer assim, eles eram é, superiores aos humanos porque eles não eram da Terra. Tá? Ok? Dos filhos que tiveram, a cada 4 filhos que Adonson, tá? Adonson e Rata tiveram, a cada 4 que nascia, o quarto era um ser de ordem excepcional, muitas vezes invisível, ok? Certo? Então, veja, então aqui vamos lá. Nós já vimos o que é os seres intermediários primários, que nós chamamos de gênios superiores ou aqueles que pareceram ser os deuses, aqui na Terra, confundido com os deuses, e os seres intermediários secundários, que vão ser aqueles que vão ser mais ou menos
o que esses seres são, os Jinn, tá? Aí, muito bem, né? Vamos aqui, eu quero chamar a atenção de um fato interessante. Vamos aqui, aí eu vou aqui, vamos aqui. Olha, vamos falar desses seres que o livro de Urântia chama de intermediários secundários, tá? Que é a relação entre o Andonson, que é descendente lá de Adão e Eva, filho de Adão e Eva, e Rata, que é descendente dos assessores. A cada 4 filhos, um nascia excepcional e com capacidade de invisibilidade. Então vamos lá. Quem são os Jinn? Que eu já mostrei o livro aqui, esse livro aqui, tá? Onde quer que se pense que os Jinn estejam normalmente localizados, parece altamente provável que a fonte de muitos deles, de qualquer forma, não esteja muito distante de nós. Alguns estudiosos muçulmanos que tomaram conhecimento da atual pesquisa ocidental sobre o chamado fenômeno OVNI e refletiram um pouco sobre isso, concluíram, eu acho que corretamente, que talvez a melhor maneira de começarmos a visualizar essas questões seja pensando nos Jinn, tá? Como estando muito próximos de nós e, ao mesmo tempo, de alguma forma, muito distante de nós. Então, ao mesmo tempo que esses seres estão próximos de nós, eles estão distantes. O que ele está dizendo aqui? Que se a gente quiser entender, tá? Os objetos anômalos, né? Ou os OVNIs, se a gente quiser entender, a gente tem que começar a entender esses seres intermediários. Os Jinn, os Daimons, os Devas, tá? E por aí vai, correto? Tá? Em outras palavras, em alguma outra dimensão, eu não gosto muito desse termo, em alguma outra densidade, por exemplo, em alguma outra estrutura de espaço-tempo, bem aqui, mas na nossa Terra, portanto, e talvez em mundo antimatéria, bem aqui, num mundo antimatéria, bem aqui também, o escritor está falando, ou ocupando, por assim, algum outro universo que está aqui atrás do espelho, né? Diz o seguinte, tá? De Alice, um universo espelho do outro lado, contínuo espaço-tempo, como foi bem colocado por alguns investigadores. O Alcorão, no entanto, não é claro sobre isso. E admitidamente parece ser muito possível que alguns dos djinns possam ser totalmente físicos e o que chamamos de extraterrestres, enquanto outras espécies dele são de um tipo de matéria completamente mais fina, correspondente ao que os vários investigadores de OVNIs tentaram indicar no termo como ultraterrestre, ou metaterrestres, ou criptoterrestres. Você está me entendendo a coisa? Quem são esses seres intermediários que o livro de Urântia chama, tá, de secundários? São exatamente esse tipo de seres como os Jinn, tá? Porque existem outros seres que receberam nomes diferentes em cada cultura. Por exemplo, na Grécia foram chamados de daimons, né? No judaísmo de Shedim, tá? Então, por aí vai, certo? Ao pensar sobre estas ideias, podemos ter em mente a teoria do filósofo russo P.D. Ouspensky sobre a possível existência de outros níveis mais sutis de matéria nos quais os elementos da tabela periódica do nosso próprio mundo químico são repetidos. E, se eu entendi corretamente, repetidos mais de uma vez em mais de um nível. Os primeiros escritos do Dr. Meg Lyon, nos Estados Unidos, sobre o mundo etérico denso, do qual ele sustentava que
entidades OVNIs e suas naves originaram, também deve ser lembrado, né? Seu livro A Vinda dos Guardiões foi publicado em 1958 e pode provar um dia ter sido muito importante. Certos djinns benevolentes podem muito bem ser os nossos guardiões, tá? Que há alguma afinidade próxima ou algum elo de destino entre os djinns e a humanidade parece certo, pois embora a vasta maioria dos djinns sejam diabos, shaitãs, né? Certo? Diabo, shaitã não é substantivo, é apenas um atributo que está se dando a um djinn que não é ético, tá? Ele é um ser não ético, tá? No entanto, temos a garantia no Alcorão de que alguns sobre suas muitas espécies são bons e são capazes de se salvarem, segundo o Alcorão, mas lembre-se que o Alcorão é um produto do demiurgo também. Então não devemos confiar no que o Alá, que é o mesmo, é, que é o mesmo Enlil, que é o mesmo Javé, que é o mesmo Aldabaoth, está falando, tá? Porque, certo? Pois especificamente é declarado que Muhammad foi enviado como mensageiro tanto para a humanidade como para os djinns. A sua revelação a Iblis, tá? Que era um djinn que era chamado de Iblis, mas depois passou a ser chamado de Shaitan. Em geral, tanto obscura. No Alcorão, Iblis é certamente descrito como um djinn, mas em outras partes do Alcorão ele também é descrito como um anjo. Sendo que, pessoal, você não tem como distinguir um djinn, um daimon, de um anjo, tá? Não tem. Essa figura de anjo ocidental que nós temos é completamente equivocada, tá? Certo? Se tivermos espaço, muito mais poderia ser dito sobre os djinns, suas ações, tá certo? Ok? Mas apenas um breve relato de suas principais características pode ser dado aqui. Suas principais características, conforme listadas abaixo, são como que eu reuni de todas as fontes descritas tradicionais muçulmanas. Ok? Então vamos lá. Quais são as principais características do djinn? No estado normal, eles são visíveis à visão humana comum. Então, lembre-se que os filhos de Adamson e Rata, certo? Eram a cada 4, o quarto nascia com o poder da invisibilidade. Eles são, no entanto, capazes de se materializar e aparecer no mundo físico. Eles podem alternadamente se tornar visíveis ou invisíveis à vontade. Eles podem mudar a forma de aparecer em qualquer tipo de disfarce, grande ou pequeno. Veja, por exemplo, o excelente relatório do Ahmad Jamuluddin, tá? Que está aqui em 1970, tá? Muçulmano, e sabe, claro, que o Estado está falando, né? Então, portanto, ele descreve ali. Eu não vou entrar em minudências, quer dizer, nesse caso. Eles também podem aparecer na forma de animais, tá? Olha só, eles podem aparecer na forma de animais. Eles são mentirosos, enganadores, tá? Inveterados, e se deleitam em enganar a humanidade com todo tipo de bobagem, tá? A medida para exemplo das suas atividades e também as comunicações usuais das entidades OVNI em casos de contato próximo, tá? Então, veja, eles são seres criptoterrestres, então, portanto, eles podem aparecer do jeito que eles quiserem aparecer, tá? Eles são viciados em abdução ou sequestros humanos, tá? O escocês Robert Crick, que escreveu The Secret Commonwealth, em inglês, pessoal,
em 1691, evidentemente saiba mais do que era bom para a sua saúde e foi morto por eles. Tá? Eles se deleitam em tentar os humanos a ter relações e ligações com eles. Tá? Olha só, eles se deleitam em tentar os humanos a ter relações sexuais e ligações com eles. A literatura árabe está repleta de relatos desse tipo, contato da humanidade tanto com bonzinhos quanto com os malvados, entre os jinn. Há também um número considerável de relatos de encontro entre os bonzinhos e santos muçulmanos famosos. Por exemplo, o livro de Manaqib al-Arafin tem uma série de referências muito significativas aos contatos entre esses seres superiores, tá? Jalal al-Din Rumi, maior poeta místico islâmico que viveu de 1207 a 1273. Tá? Então vamos lá. No Islã oficial, isso não pode ser superfraseado. A existência dos jinn sempre foi completamente aceita, até legalmente, e até hoje, na jurisprudência islâmica, todas as consequências implícitas por sua existência foram definidas há muito tempo. Seu status legal em todos os aspectos foi discutido e fixado, e as possíveis relações entre eles e a humanidade, especialmente em relação às questões de casamento e propriedade, foram seriamente examinados por juristas como a maior e mais autoritária fonte ocidental, Enciclopédia do Islã afirma. Tá? Histórias de comércio sexual entre jinns, tá? E a humanidade têm sido de interesse perene para leitores árabes, e é importante nesse ponto mencionar a literatura chinesa. Tá? Certo? Ok? O grande catálogo usuário árabe, conhecido como Fihrist, compilado no ano de 370 do calendário muçulmano, 995 d.C., por Muhammad bin Ajaq bin Abi Aqub al-Nadi al-Varak al-Baghdadi, lista nada menos de 16 obras que tratam do tema. Tá? Certo? A maioria dos ocidentais desconsiderará toda essa conversa sobre jeans como argumento usual que os árabes são bárbaros de qualquer maneira. Deixe-me, portanto, salientar que em 995 d.C., quando Fihrist foi escrito, a brilhante civilização dos árabes era incomparavelmente mais elevada do que qualquer outra coisa no mundo, exceto a China, que em renascimento cristão e ocidental deve suas origens tanto ao nosso contato com o islamismo nas cruzadas, quanto à infiltração inicial do aprendizado grego no Ocidente. Tá? Então, o que eles estão dizendo aqui? Então, vamos... A tradição árabe afirma que ao longo da história conhecida houve alguns seres humanos, em particular, que por algum favor estranho estiveram em conluio com os djinns, ou tiveram um pacto com os djinns, e a tal ponto que os djinns os dotaram com o que consideramos poderes sobrenaturais, ou seja, poderes psíquicos. Esses humanos, consequentemente, se tornaram conhecidos como fazedores de milagres, adivinhos e mágicos. Tá? Certo? Prestem bem atenção nisso. Aqui, novamente, compare a tradição europeia sobre indivíduos que descobriram como colaborar com o reino das sílfias, das fadas, dos gnomos e tal, e assim por diante. Tá? Né?
Então, eu sei que tem muita coisa, pessoal, que a gente pode falar sobre. Eu estou dando apenas uma, no outro vídeo eu vou continuar com esse assunto, mas eu estou dando apenas a característica do Jin. Mas isso também se aplica aos Daimons, aos Devas, aos Elementais, aos Shedin. Então o livro de Urântia então, traz a informação dos seres intermediários secundários, correto? Mistura do sangue violeta com o sangue dos príncipes, da descendência dos assessores do príncipe, ok? Correto? Todos extraterrestres, ok? Então, essa mistura, Adonson e Rata, quando começam a ter filhos, a cada 4 filhos, um nascia com habilidades especiais, uma delas era tornar-se invisível. Então, o que isso significa para nós, meus amigos? Significa dizer que eles eram seres intermediários secundários. Então, nós temos os seres intermediários primários aqui no topo e aqui embaixo os seres intermediários secundários. Então, se nós pudéssemos dizer assim, nós diríamos os deuses superiores dos Anunnaki, né? Os deuses intermediários dos Anunnaki, que era chamado Anunnaki, e os Igigis aqui embaixo. Tá? Então, esses seres, eles estão num mundo paralelo, invisível, ok? O escritor chega a comentar que eles estariam no mundo da antimatéria, mas a gente já viu a teoria criptoterrestre, esses seres estão aqui na Terra. Então, o livro de Urântia, pessoal, ele traz uma informação importante, porque aí nós vamos ver que houve uma mistura, gente, de um monte de coisa. Que nós não podemos hoje dizer que só os humanos viviam aqui na Terra. Portanto, houve várias sucessivas modificações. A história de Caim, ora, Caim era um reptiliano, vai para a tribo de Nod, se junta aos noditas, né? Ele era um adamita de sangue violeta, ele vai para lá, cruza com uma descendente deles. O que é que surgiu dali? Então você está vendo que a história da humanidade ela é mal contada de propósito. Por que eles contrataram Darwin para dar uma versão da história? Por que será? Por que eles contratam pessoas para sempre inventar algo diferente para encobrir? Por exemplo, encobrir a descendência, né, a progênie de Caim. Para encobrir a existência dos seres primários, seres intermediários primários, que seriam os deuses superiores, os gênios superiores. E esses seres intermediários, que são, na verdade, o quê? São eles, gente, que aparecem nessas naves, toda essa história. Não há dúvida. Basta um pouquinho de raciocínio. Mas a gente vai continuar buscando, estudando aqui, né? Para a gente entender o que é que tem aí pela frente. Forte abraço e até o próximo vídeo.